E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. O assunto do vídeo de hoje é sobre reserva de valor. Quero tratar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho bem interessante. Eu gosto muito de falar sobre reserva de valor e é um investimento que eu gosto muito de fazer. Então eu vou explicar para vocês hoje o que é uma reserva de valor, como se torna, determinado ativo se torna uma reserva de valor, por que ele se torna uma reserva de valor, né? E então mais ou menos o assunto do vídeo vai ser esse. E então, bora pro vídeo, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá então. O que é uma reserva de valor? Bom, o nome já é bastante sugestivo, né? Uma reserva de valor é um determinado tipo de investimento, uma determinada coisa, digamos assim, que mantém o valor ao longo do tempo. E quando eu falo manter valor, não é manter aquele valor nominal que ela tem em determinada época, é manter um valor real. O que eu quero dizer com valor real? O valor de fato que tem no mercado aquele determinado produto, aquele determinado ativo. Porque vamos pensar no seguinte, em países onde a gente tem uma inflação, por exemplo, descontrolada, países da América do Sul são um bom exemplo. O Brasil já viveu momentos de hiperinflação, nossos vizinhos da Argentina, nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, estão passando por um momento de inflação extremamente elevada novamente. Então, o valor nominal, ele muda ao longo do tempo, conforme a inflação. O valor real de determinado bem, se ele for uma reserva de valor, esse ativo, ele é capaz de manter o valor real ao longo do tempo, mesmo que seja um lugar, mesmo que seja um país que tenha inflação. A única coisa que vai acontecer é que aquele determinado ativo vai subindo de valor ao longo do tempo, subindo bastante de valor e vai acompanhando e, na maioria das vezes, inclusive superando a inflação que aquele país tem. Qual é o objetivo de a pessoa investir em uma reserva de valor? Bom, é a proteção do seu patrimônio, né? Como o próprio nome diz, é uma reserva de valor, ela mantém valor ao longo do tempo. Então, a gente pode desconsiderar como reserva de valor as moedas fiduciárias, né, pessoal? Toda moeda que é emitida por um governo, o papel moeda, o dinheiro sem lastro, né, o dinheiro fiduciário, o que seria o dinheiro fiduciário? Já falei num vídeo sobre dinheiro também, mas só para relembrar, a moeda fiduciária, ela leva esse nome porque a palavra fiduciária ela provém do latim, da palavra fidúcia. E fidúcia é apenas confiança, tá pessoal? Então, toda moeda que é emitida por um governo, por um órgão regulador hoje em dia, ela é uma moeda fiduciária, que é uma moeda baseada em confiança. Gabriel, confiança em quê? Confiança que o governo vai cumprir com a palavra dele de manter o valor daquela moeda que ele está emitindo. Seja o dólar, seja o real, seja o peso, enfim. E a gente sabe que os governos não cumprem essa palavra. Então a reserva de valor é aquele ativo, aquele produto que independentemente do governo estar ou não inflacionando a moeda, ela vai manter então esse valor real. Isso é uma reserva de valor. Bom galera, próximo tópico desse vídeo, vamos tratar sobre as principais características de uma reserva de valor. A primeira delas, eu inclusive já tratei com vocês na parte anterior do vídeo, que foi a questão dela manter um valor real ao longo do tempo, né? Não um valor nominal. Bom, essa é uma das características. Qual seria a próxima característica? Ela precisa ter escassez. Como assim escassez, Gabriel? Tem que ter pouco daquele produto, daquele ativo? Sim, exatamente. Nada que é abundante, pessoal, nada, tá? Tenham isso em mente. Nada que é abundante na nossa vida é valorizado por nós, tá? Isso é uma característica da nossa natureza, isso é normal do ser humano, tá? A gente só atribui valor àquilo que é difícil de ser conquistado, aquilo que é raro de encontrar, aquilo que é quase que uma exclusividade. Quanto mais difícil for de conquistar determinado produto, determinado bem, mais valor o ser humano atribui àquele bem. Valor, tá? Não estou falando de preço, porque preço é algo nominal, estou falando de valor. Então, outra característica da reserva de valor é a escassez. Aí vocês vão me perguntar, então Gabriel, me dê um exemplo aí de uma reserva de valor que seja escassa. Bom, o maior exemplo é o ouro. O ouro é a maior reserva de valor que existe, desde o início dos tempos até hoje, foi usado como moeda, é o principal metal descoberto pelo homem e ele é escasso. Não tem ouro, digamos assim, para todo mundo ter quanto quiser desse material. O ouro tem uma quantidade bastante reduzida, inclusive considerando as suas características excelentes. Então, a escassez do ouro, aliada à grande utilidade que o ouro tem, faz dele uma excelente reserva de valor. Outra questão, por exemplo, pode ser considerado imóveis. Os imóveis são reserva de valor. Aí talvez tu pode me dizer, mas imóveis não são escassos? Bom, aí depende do contexto, né, pessoal? Se vocês pegarem um país, como eu já comentei no início do vídeo, com um histórico de inflação
elevado, um imóvel ele geralmente tende a acompanhar ou, em alguns casos, superar a inflação. Então, pergunte a uma pessoa que viveu em um país onde teve inflação bastante alta, né, por bastante tempo, períodos de hiperinflação, talvez como tivemos no Brasil, e pergunte a essa pessoa o que ela acha de investir em imóveis, o que ela acha de comprar terrenos, comprar casas, comprar apartamentos. Essa pessoa com certeza vai te falar que é um bom investimento. E aí tu pergunta por quê? Geralmente ela vai te dizer porque ele aumenta de valor ao longo do tempo. Na verdade, pessoal, se for fazer as contas ali, na maioria das vezes o imóvel ele apenas acompanha a inflação geral do país. Ou seja, ele mantém o seu valor real, aquele valor, aquele poder de compra que constituía o custo do imóvel em determinada época, se mantém ao longo do tempo, se mantém com o passar do tempo na maioria dos locais. E por último, pessoal, mas óbvio, né, não menos importante, é preciso que seja desejado pelas pessoas. Aí tu vai me falar, tá, mas é óbvio que o imóvel é desejado, que o ouro é desejado. Ok, mas vamos pensar se determinado produto é escasso e ao mesmo tempo ele é uma reserva de valor porque ele manteria um valor real ao longo do tempo, aumentaria o custo para produzir aquele produto. Porém, as pessoas não querem aquele produto, elas simplesmente não enxergam valor naquele produto e isso pode mudar de tempos em tempos, né? Se a gente voltar 10 anos no tempo, né, a gente encontraria o Bitcoin valendo alguns centavos de dólar e hoje em dia um Bitcoin está acima de 50 mil dólares. Né? Então, vejam, o Bitcoin ele é escasso porque ele está limitado a 21 milhões de unidades e ele hoje é bastante desejado pelas pessoas e tem bastante utilidade também e aparentemente terá no futuro uma utilidade extremamente importante. Ele talvez será usado como moeda. Mas, há 10 anos atrás, a visão que se tinha do Bitcoin não era essa. Ele não era desejado. Ele tinha duas características extremamente importantes para uma reserva de valor, mas ele não era desejado. Então, o custo dele, o valor nominal dele, era extremamente baixo. Então, precisa ser desejado pelas pessoas, tá, pessoal? Então, basicamente, essas três características compõem as principais, digamos assim, de uma reserva de valor. Bom, galera, agora que eu já expliquei para vocês o que é uma reserva de valor, quais as principais características de uma reserva de valor, vamos comentar um pouquinho sobre como se torna, como determinado ativo se torna uma reserva de valor. Tá? Isso não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. Não, isso é um processo que leva muitos e muitos anos, tá? Atualmente demora menos tempo, digamos assim, porque a gente vive uma época disruptiva, né? As tecnologias surgem de súbito e tomam conta, mas se a gente considerar o Bitcoin e perguntar para as pessoas mais jovens, o Bitcoin demorou para se valorizar? Para a velocidade com que as coisas ocorrem hoje em dia, de certo modo ele demorou para se valorizar. Mas se a gente considerar o que é o padrão da humanidade, né? O que foi o normal da humanidade, desde o início dos tempos até hoje, o Bitcoin foi extremamente rápido, pessoal, tá? Aí a gente vai pensar agora, voltando aí na maior reserva de valor de todas, né? O ouro, tá? Como o ouro se tornou uma reserva de valor? Bom, o ouro, por um processo natural de evolução de comércio, ele acabou sendo utilizado como dinheiro, tá? Quando ele foi utilizado como dinheiro, como moeda, né? Ele era um meio de troca, ele se manteve assim, inclusive, até o século XX. Ele lastreava o papel moeda que os governos imprimiam. Por exemplo, o dólar era lastreado em ouro. Ele representava uma determinada quantia de ouro. Tu podia trocar os teus dólares por ouro. Tu podia levar o ouro para casa, digamos assim. Essa era a importância, digamos assim, monetária do ouro. Em determinado momento lá, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, na época, por uma série de questões que estavam envolvidas aí por trás, ele resolveu cortar o lastro em ouro. O dólar passou a ser totalmente fiduciário. Algumas pessoas à época diziam que o ouro cairia no ostracismo, que ninguém mais utilizaria ouro, porque ele não tinha utilidade. O que aconteceu de lá para cá foi que o poder de compra de um dólar caiu bastante, enquanto o valor real do ouro subiu cada vez mais. O ouro ele fez assim, enquanto o dólar fez assim, tá, pessoal? Então, por que isso ocorre? Porque o ouro ele tem muita utilidade e ele existe, é utilizado pelos homens, é utilizado no mercado e por isso ele tem muito valor, ele é muito útil e não obstante a questão da utilidade como meio de troca dele, como moeda, ele tem diversas aplicações industriais. Ele só não é mais utilizado industrialmente porque ele é caro e porque ele tem mais valor pensando em outras coisas, como reserva de valor, por exemplo. Senão ele seria utilizado, por exemplo, até nos fios de luz. Mas imaginem que
na rede elétrica, as pessoas roubam cobre. Imagine se fosse ouro, né? Então tem gente que diz que por que o ouro tem tanto valor se ele não tem nenhuma serventia? Eu retribuo a pergunta de outra forma. Se o ouro não tem nenhuma serventia, por que ele tem tanto valor? Então, o que as pessoas enxergam no ouro? Como o ouro não pode ser inflacionado, tu não pode simplesmente criar ouro. Ele tem que ser extraído da natureza. E existe uma quantidade limitada, como eu já comentei com vocês. Ele representa essa reserva de valor que surgiu naturalmente, pessoal. Entendam isso. Tem que ser uma coisa que surge naturalmente. As pessoas não vão simplesmente olhar para determinado produto e dizer, olha, aquilo é muito valorizado. Não, tem que ser valorizado por condições naturais. Então, o ouro é um exemplo, a prata pode ser outro exemplo também. O Bitcoin tende a ser um exemplo, na minha opinião, eu acredito nisso, pelo menos, alguns vão pensar o contrário. E aí vem a grande questão da reserva de valor. Por que as pessoas investem numa reserva de valor? Pelo seguinte motivo. Crises globais, né, crises financeiras globais, acontecem de tempos em tempos. E olhando a fundo essas crises financeiras, os motivos que causam elas são sempre os mesmos. É o governo interferindo na economia, principalmente com a questão da inflação, manipulação de crédito, manipulação de liquidez do dinheiro no mercado, enfim. Eles usam diversos termos bonitos, mas no fim das contas é tudo inflação, tá? Como eu comentei com vocês, o ouro não é inflacionável. Então o que ocorre? Quando acontece uma crise global, e vocês podem olhar gráficos aí na internet das últimas crises, pegam 2008, pega 2020, olhem o que aconteceu com o preço do ouro. Ele dispara, pessoal, porque as pessoas correm a reserva de valor. Elas correm até a reserva de valor para manter o seu patrimônio, para não perder o seu patrimônio por processos inflacionários e por grandes quedas em ativos como ações de empresas, por exemplo. Então, é uma questão puramente de sabedoria da parte dos investidores que estão procurando manter seu patrimônio valorizado, manter seu patrimônio em valores reais ao longo do tempo e não apenas nominais. Bom, galera, sobre reserva de valor era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham compreendido como uma reserva de valor se forma, o que representa a reserva de valor, tá? Existem várias, né? Como eu comentei, ouro, prata, Bitcoin pode ser considerado uma também. Enfim, tem várias coisas aí. Obedecendo aquelas características, o Bitcoin ele é disruptivo, ele é uma reserva de valor disruptiva. Caso ele venha a se mostrar uma reserva de valor, ele precisa passar aí pelo teste do tempo, né? Como as demais reservas de valor já passaram pelo teste do tempo e já enfrentaram suas dificuldades, o Bitcoin terá que enfrentar as dele também. Então, espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado e até um próximo vídeo, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Valeu!